A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 33. Lucas 10, 33 é acerca da parábola do bom samaritano. Se bem que a palavra bom samaritano não aparece aqui, a não ser no subtítulo. Jesus fala samaritano. Vamos ler. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Que linda atitude do samaritano! E aqui ela é chamada a parábola do bom samaritano, não porque o samaritano seja bom, mas as ações dele foi boa. E eu quero mencionar 15 ações do samaritano aqui nessa parábola, em 2, 3 versos que nós vamos ver. Nesse verso 33, 34, 35, nós vamos ver 15 ações do samaritano. Primeira ação, olha só, diz que o samaritano chegou ao pé dele. Ele se aproximou dele, chegou ao pé dele. Então, ele chegou junto de ver o homem caído, enquanto que o levita e o sacerdote passaram de largo, o samaritano chegou junto ao pé daquele que havia caído na mão dos salteadores. Ainda no verso 33, diz que ele viu. Às vezes precisamos ver a necessidade de alguém para poder nos mover em favor dessa pessoa. Olha, chegou ao pé dele, a primeira ação. Segunda ação, vendo. Aí aqui no verso 33 vamos encontrar a terceira ação dele. Moveu-se de íntima compaixão. Ele se moveu pelo outro, moveu-se de íntima compaixão. Chegou ao pé dele, vendo, moveu-se. 3 ações importantes. É preciso chegar perto das pessoas, é preciso ver o sofrimento delas e é preciso mover-se. Lucas 10, 34, nós vamos encontrar mais pelo menos 6 ações aqui, ó. Verso 34, e aproximando-se, é preciso aproximar-se, aproximando-se dele, é importante isso, atou-lhe as feridas, aproximando-lhe. A outra ação foi atar-lhe as feridas. Até agora já vimos 5 ações. Primeiro, chegou ao pé dele. Segundo, vendo. Terceiro, moveu-se. Quarto, aproximando-se. Quinto, atou-lhe as feridas. Há muita gente ferida por aí que precisa ser atada às feridas. Vamos à sexta ação dele, aplicando-lhe azeite e vinho. O azeite servia como uma espécie de bálsamo para a ferida, e o vinho servia para limpar a ferida, tirar qualquer infecção, aplicando-lhe azeite e vinho. Olhando no sentido espiritual, o azeite e o vinho é símbolo do Espírito Santo, aplicando-lhe azeite e vinho. Portanto, já temos 6 ações do samaritano. Primeiro, chegou ao pé dele. Segundo, vendo. Terceiro, moveu-se de íntima compaixão. Quarto, aproximando-se. Quinto, atou-lhe as feridas. Sexto, aplicou azeite e vinho. Vamos mais adiante, ainda no verso 34. E pondo sobre a sua cavalgadura. Ele teve a sensibilidade de pôr o homem que já estava ferido, machucado, sobre a sua cavalgadura. E pondo sobre a sua cavalgadura. Então, pondo é a 7ª ação. Vamos à 8ª. Levou para uma estalagem.
Estalagem era onde ele se hospedava. Esse homem teve o cuidado de levar ele para uma estalagem. E aí, olha ainda no final do verso 34, e cuidou dele. É importante que nós cuidemos daqueles que estão feridos, tristes, magoados, que foram vítimas de malfeitores como esse homem. Olha só, já vimos aqui 9 ações do samaritano. Chegou ao pé dele, primeiro. Segundo, vendo. Terceiro, moveu-se. Quarto, aproximando-se. Quinto, atou-lhe as feridas. Sexto, aplicando-lhe azeite e vinho. Sétimo, pondo sobre a sua cavalgadura. 8, levou-o para a hospedaria. 9, cuidou dele. Vamos ao verso 35. E partindo ao outro dia. Esse partindo ao outro dia, podemos olhar também no sentido escatológico, a partida de Cristo. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Ele partiu, mas antes de ir embora, ele tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. Então, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. Aqui temos mais 3 ações do samaritano. Primeiro, ele tinha que ir, ele partiu no outro dia, mas ele tirou 2 dinheiros, ele cuidou do homem. Depois ele deu ao hospedeiro. E olha só, que mais ele diz? Ele diz, cuida dele, e de tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Põe na minha conta, cuida dele, eu te pagarei quando eu voltar. Quando voltar. Então vemos aqui 15 ações. Primeiro, chegou ao pé dele. Segundo, vendo. Terceiro, moveu-se. Quarto, aproximando-se. Quinto, atou-lhe as feridas. Sexto, aplicou azeite e vinho. Sétimo, pondo sobre a sua cavalgadura. Oitavo, levou-o para a hospedagem. Nono, cuidou dele. Décimo, partindo ao outro dia. 11º, tirou 2 dinheiros. 12º, deu ao hospedeiro. 13º, cuida dele. 14º, eu te pagarei. E 15º, quando eu voltar. Quando o Filho do Homem voltar, será que porventura achará fé na terra? Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. E aprenda com essa parábola. Como Jesus disse, vai e faze o mesmo. Que nós possamos olhar, mover-se de compaixão, cuidar dos feridos, que nós possamos ter o cuidado de ajudá-los, não é? Como quando Cristo voltar, Ele nos pagará por todo o bem que nós fazemos ao nosso próximo. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, e que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.